Olá, seja bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto, a notícia no tempo certo. E no programa de hoje temos a honra de receber César Romão. Primeiro, obrigado. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nos estúdios. É uma honra te receber, pelo know-how e pelo expertise que você possui na área. Muito obrigado, viu? Prazer, Eduardo. Você é um jornalista de renome, tem um trabalho maravilhoso. É sempre uma honra poder estar com um jornalista como você. Legal. Romão, você vendeu milhares de livros. Conta um pouco para nós, inspiração, o que mais te toca para desenvolver esses materiais? Eduardo, na realidade, eu nem esperava tudo isso. O meu primeiro livro, por exemplo, A Semente de Deus, que abriu a minha carreira literária e a minha carreira internacional, ele recebeu 22 negativas. Nossa. Então, eu tenho 22 negativas deste livro. Até o dia que ele foi publicado pela editora Record, na época o editor, o senhor Alfredo Machado, e desde o dia que saiu, nunca mais parou de vender. Ele é hoje um dos maiores fenômenos do mundo. 51 países hoje, mais alguns que às vezes eu recebo que eu nem sei que eu estou, e aí eu fico sabendo porque alguma editora de fora fala: Romão, lançamos o seu livro aqui. Então eu não planejei muito isso, né? Isso aconteceu. Mas eu acredito que quando um trabalho ganha essa proporção, é porque ele tem algo a oferecer. Ele está fazendo algo com a vida das pessoas. Que sempre, olha que interessante, essa sempre foi uma preocupação minha. O que eu vou oferecer escrevendo? O que eu ofereço fazendo palestras? Né? O que eu posso colaborar na vida dessas pessoas que vão ler César Romão ou que vão assistir César A Romão? troca, né? É porque dar é o grande segredo da existência. Né? Contribuir é o grande segredo da existência. Eduardo, eu chego em casa todo dia, como ontem, por exemplo, antes de dormir, eu me olho no espelho e pergunto se eu fui útil. E faço essa reflexão. Se eu não fui, eu tenho que ir no dia seguinte corrigir Recompensar. isso. Falar, tem que arrumar essa história, eu não fui útil o suficiente. Né? Você vai aumentando o crivo, né? E nós, se não for assim, de que vale a existência? Né? De que vale um pai ter um filho se ele não vai ser um bom pai? Uhum. E por aí vai. Então, de que vale você escolher uma profissão se você será medíocre nela? Então, escolha uma profissão onde você será transformador e não medíocre. Você tem que ser bom em tudo aquilo que você faz. Ou pelo menos estar no caminho, né, César? Nós somos ruins em 3 coisas, bons em 2 e precisamos ser ótimos pelo menos em uma. Quais são? Fiquei na dúvida agora. Gostei das observações. Porque hoje o que acontece? As pessoas estão virando generalidade ambulante. Uhum. O que é uma generalidade ambulante? Por exemplo, nós temos as baleias, elas são, apesar do tamanho, né, o maior mamífero do planeta, elas são generalidades ambulantes, porque elas ainda vão atrás de cardume de sardinha na beirada da praia. É por isso que elas encalham. Uhum. Porque elas são generalidades ambulantes. São grandes, magníficas, mas não têm senso de profundidade, mas tem de direção. Né? Porque elas vêm, por exemplo, para a Bahia, Abrolhos, essa região toda, para fazer o acasalamento, né? Mas elas não têm senso de profundidade. Então, como é que pode raso, uma baleia atolar? É porque ela é uma generalidade ambulante. Então, tem muita gente até hoje que não descobriu o seu propósito. Fica fazendo coisas e não consegue terminar nenhuma. Todos nós temos um propósito. É importante você descobrir o seu propósito. Descubra cedo, porque você vai poder praticá-lo por toda a sua vida. Eu escolhi a profissão de escritor e palestrante porque eu posso ser um escritor e um palestrante até 100 anos de idade. E quando eu ficar bem velhinho, ainda as pessoas dirão assim: olha que velhinho bonitinho subindo no palco. Tem né? muita história para contar. Olha só que bonitinho, 100 anos e está aí. Né? Uhum. Então, eu acho que nós devemos encontrar o nosso propósito, nos dedicarmos a ele e procurarmos não ser uma generalidade ambulante. Não é tendo ou fazendo muitas coisas que você fará a diferença. Você acha que a era dos especialistas
é a correta, é a certa nesse sentido? Não é uma questão de certo ou errado. Você tem um filho. Seu filho precisa de uma cirurgia no cérebro. Uhum. Você vai levar seu filho a um influencer, por exemplo, que fala de tudo porque assistiu o Discovery Channel. Jogou no YouTube, né? Pegou lá. Olha, fica tranquilo, Eduardo. Eu aprendi tudo no YouTube. Eu vou fazer uma grande cirurgia. Os médicos do YouTube. Os médicos. Não, o YouTube hoje tem tudo. Tem médico, tem advogado, tem médico que nunca passou na porta de uma faculdade de medicina ou de uma universidade. Eu sou a favor do especialista. Por quê? Porque o especialista ele atua com mais profundidade. Ele tem mais capacidade técnica, capacidade acadêmica de executar aquilo a que ele se comprometeu. Tanto que essa coisa da generalidade, né, ela deixou muitos profissionais pela metade. Uhum. Porque eu disse, né, que nós não somos ótimos em 3 coisas, nós somos ótimos em uma. Então, se você, eu tenho na minha carreira me convidam para muitas coisas. Então, tem muitas delas que eu não aceito. Eu aceito fazer palestras. E me pedem muitos temas que eu até conheço, alguns eu até estudei muito, mas eu tenho a minha base de especialista em determinadas áreas. Eu fico nelas. Deixo as outras para quem está se especializando. Tem que ter um crivo, né, Porque imagina você, como jornalista, se de repente você escreve sobre cinema, aí você vai escrever sobre política, aí você vai escrever sobre gastronomia, você vai acabar não fazendo bem feito aquilo que realmente você tem potencial. O profissional que faz tudo acaba não fazendo nada direito, né? Não é que ele não faz direito, ele é raso, né? Ele fica, não dá para você se aperfeiçoar em 10 temas. Um grande exemplo disso, por exemplo, é Roberto Carlos, por exemplo. Né? O Roberto canta as músicas que canta há 60 anos. Faz o show que faz há 60 anos. Então, a especialidade, ela aumenta a sua capacidade. A especialidade te torna ícone naquilo que você escolheu. Você tem um livro chamado O Seu Futuro Depende de Você. Eu acho que vem muito a calhar, né, com a nossa conversa. O que você instruiria para os jovens? Porque o jovem hoje, ele está refletindo o que ele quer lá na frente. E o seu futuro depende de você. Como é que funcionaria esse raciocínio e esse discernimento para a vida? Eduardo, eu falo muito para jovens em universidades, né? Faço muita palestra quando se formam ou quando entram, né? Ou no meio. E eu ando um pouco preocupado com relação aos jovens. Já faz tempo, né? Porque eu já escrevi esse livro há algum tempo. Os jovens hoje acham que o futuro depende de um aplicativo que ele criar. Né? A era tecnológica, né? A maioria dos jovens, você conversa com eles hoje, ele está sempre num projeto de um aplicativo. É impressionante isso. Quando eles vêm conversar comigo, vai vir aí um monte de aplicativo. Lá vem essa geração Z aí querendo me vender um aplicativo. Nossa, você não tem ideia das coisas que me oferecem. Mas eu acho isso legal. Agora, por outro, eu acho isso bacana. Eles estão tentando. Agora, capacidade implementada na direção errada causa um acidente na vida das pessoas. É como você serrar o galho que você está sentado. Então, o que eu vejo hoje nos jovens? Né? Está faltando um pouco de propósito, eles estão na moda. Então, eles leem lá uma matéria na revista Exame que um jovem fez um aplicativo e ganhou bilhões, todos vão fazer aplicativo, não, porque estão ganhando bilhões. Isso. E nem todos nasceram para isso, nem todos têm essa competência. Você pode ser uma pessoa que fará a diferença se tornando médico, salvando vidas, ou se tornando um advogado, né, inocentando os inocentes, e por aí vai. Existem muitas maneiras de você colaborar. E por que a gente tem de pensar no futuro? Porque é lá que a gente vai viver. Daqui a pouquinho a gente já vai estar no futuro. Sim. Então, você tem que pensar muito nele, porque se você não pensar no futuro, o mundo vai te dar Você vai viver com um futuro enlatado, que é o que está acontecendo hoje. É o modismo do futuro, que acaba.
A pessoa não consegue fazer uma carreira. Metade dos jovens hoje que estão em universidades e faculdades, eles se formam e não entram para aquela profissão a qual se formaram. Então, eles acabam desistindo, porque eles não encontraram o glamour existencial que eles procuravam. Então, você tem que saber qual é esse glamour e já partir na direção dele. Uma escolha assertiva, né, Romão? Com propósito. Né? Pois nós estamos hoje numa geração de jovens que não deixará legado. Muito vazia, né? A geração Baby Boomer, ela deixou hospitais magníficos, né? Teatros e tantas outras, universidades, as quais os jovens frequentam hoje. Agora, essa geração de agora, o legado dela, o que é? É um programa no YouTube, é um canal de influencer. Gente, meu jovem, isso não é legado. O legado é aquilo que transcende gerações, transforma gerações e ajuda gerações. Nós estamos perdendo o nosso senso crítico. Nós estamos sendo escravos de algoritmos. As pessoas estão tendo o seu sistema emocional abalado porque não tem curtida. A vida está sendo metrificada, né? Isso, nós não somos tão medíocres para sermos escravos de um algoritmo. Né? Não é o algoritmo que tem que mandar em você hoje. Então, essa juventude, ela precisa descobrir o seu propósito existencial e bem rápido. Você tocou num assunto, num ponto interessante. Você tem um outro livro chamado Fábrica de Gente. E eu acho que traz um pouco desse paralelo, né? Entre gerações, entre ideias na sociedade e o antes e o depois, o passado e o futuro. Eduardo, Fábrica de Gente foi um projeto que eu realizei por 25 anos, depois eu escrevi um livro. Muita gente fala, por que parou? Parei porque eu tinha uma data para começar e uma data para terminar, era um projeto. Esse é o diferencial, né? Você precisa ter começo, Exato. Meio e fim, né? Então eu trabalhei dentro desse prazo. Legal. O projeto Fábrica de Gente nasceu da minha indignação de ver que nós podemos criar animais como cavalos, por exemplo, que podem valer 1, 2, 3, 4, 5 milhões de dólares. Bois, por exemplo, que podem valer 10 milhões de dólares. Né? Cães, que custam dólares e dólares hoje. A gente se especializou tanto em criar bicho que esqueceu como criar gente. Então, hoje você anda aí pelas ruas, já andava quando eu comecei o projeto, né? A gente já via seres humanos aí espalhados aí em condições deprimentes, como vemos ainda hoje. Então, o projeto Fábrica de Gente, ele foi uma maneira de mostrar que é possível fabricar gente. Nós podemos fabricar um cidadão, nós podemos fabricar um ser humano que caminha pelo bem. E eu provei isso ao longo desses 25 anos e relato isso no livro. Mas, por incrível que pareça, eu não tive assim uma repercussão de réplica de pessoas que poderiam utilizar esse expertise. Né? Muito pelo contrário, eu tive muita crítica. Ele é louco, ele é louco. Que pena, né? Ele é louco, ele é louco. É só isso que eu ouvi durante os 25 anos. E ouço até hoje. Né? Agora, não pode me chamar de louco porque eu realizei. Não é uma coisa... O livro veio depois da realização. Romão, eu fico feliz que as pessoas às vezes te chamam de louco porque eu também ouço a mesma coisa. Então, compartilhamos da mesma loucura e do mesmo amor à profissão. Você sabe que as pessoas realmente, ela pode ser, meu jovem, você que está ouvindo, né? As pessoas vão te chamar de louco, mas não importa. Continua na tua loucura. Sabe por quê? Quando a tua loucura se realizar, você vai parar de ser louco e ser sábio. E a sua loucura vira sabedoria. Então, são os loucos que movimentam o mundo. São aquelas pessoas insanas e corajosas que querem fazer algo
que realizaram aí grandes coisas pela humanidade. Os loucos, os inquietos, né? São os realizadores, né? Aliás, eu tenho dito ultimamente, não demita o inquieto. Ele vai fazer a mudança necessária para a sua organização. Você, então, até tocando no assunto da organização, muitas empresas passando por diversos momentos e mudanças aí ao longo dos anos, né? De políticas, econômicas, e o sistema organizacional mudou muito na sua compreensão, no seu entendimento e nesse conflito de gerações. Eu sei que você tem diversas obras, realizou diversas palestras nesse sentido. Como é que você vê a organização de uma constituição, de uma organização de ontem com essa organização de hoje, essa visão empresarial? Antigamente, as pessoas tinham uma visão de que entrariam jovens numa empresa, né, e sairiam aposentados. Hoje não. Hoje as pessoas estão buscando. E olha que interessante, quando você busca, você fica deixando coisas pelo caminho. Porque o nosso destino está nas coisas que a gente evita. Uhum. E você aprende mais no caminho do que quando chega ao destino. A jornada, né? Você faz a jornada e não aprende nada, então não adianta você chegar no destino. Atualmente, as organizações, primeiro ponto, elas têm que aprender a unir essas gerações. Então, hoje, nós temos gerações de CEOs e de gerentes, líderes, que não querem contratar o jovem. Uhum. Porque, a geração Z, né? Porque ele acha que o jovem vai dar trabalho. E, na realidade, é o contrário. Ele não aprendeu sobre esse jovem. Então, as gerações elas estão fatiando o seu corpo de trabalho, o que eu não concordo. Eu acho que você tem que unir. Você tem que... Essa geração Baby Boomer ensina para a geração X, né? Ensina para a geração Z, ensina para a Alpha, que está por aí já, né, com 16 anos. Vai ensinar para a Beta, que é a que está nascendo agora. Isso, que já nasce com celular. Com celular. Então, Eduardo, nós temos que aprender a conciliação, a coexistência, e não radicalizar. Se as organizações continuarem radicalizando, daqui a pouco essa geração que está lá passa e eles não estarão preparados para trabalhar com essas gerações que estão chegando. Você acredita que o conflito de gerações, que foi exatamente o que você me trouxe, tende a ser maior futuramente por essa falta de entendimento? Pela resistência. Eu acho que tem que quebrar essa resistência. Né? Então, isso é muito claro nos pais hoje. Os pais estão sem habilidade para lidar com os filhos. A gente vê, eu tenho muito pai que me escreve, fala, Romão, desenvolva competências para lidar com seus filhos. Como o seu pai desenvolveu competência, embora você não saiba, né, na época, para lidar com você. Então, a educação que o meu bisavô deu ao meu avô foi útil para mim. A que o meu avô deu ao meu pai também foi útil para mim. Então, nós temos que aprender um pouco também com essas gerações antigas, né? Mas as gerações antigas têm que ser mais habilidosas. Não há habilidade hoje. Eu tenho uma história que eu conto no meu neto, que aconteceu recentemente. A gente estava arrumando lá uns carros na garagem, aí eu falei para ele, me ajuda a varrer aqui. Aí eu comecei a varrer, e ele falou assim, o senhor não vai pedir para me varrer, né, vovô? Eu falei, não, fica tranquilo, você só vai segurar a pazinha para eu colocar o lixinho aqui que a gente arrumou os carros, né? Aí ele pegou a primeira vez, eu coloquei na pá, ele colocou no saquinho de lixo. Na segunda vez ele largou a pá, né? Falou, vovô, por que eu tenho que fazer isso? Eu falei, essa é uma pequena atividade. Pequenas tarefas moldam grandes caráteres. Um garotinho de 7 anos. É o legado, né? Aí passou. E aí nós subimos e tal, o meu filho perguntou para ele, e aí, foi bom a arrumação lá dos carros? E ele disse,
pequenas tarefas desenvolvem grandes caráteres. Ele nem sabe o que ele falou, na realidade, né? Sim. Mas aquilo ficou marcado. Sim. O que está acontecendo E ele hoje? vai levar isso para a vida, Vai com levar, certeza. agora já levou. Né? Nós temos que deixar bons exemplos. Nós temos que orientar essa geração nesse caminho. Não adianta querer que ela saiba. Você devia saber que educação é... Não sabe. Não sabe, você precisa O que você fez para isso? instruir, passar esse legado, né, Romão? Eu vejo hoje que os pais cobram muito e ensinam pouco. Então eles querem dos filhos algo que eles não deram ainda. Então é importante você aprender sobre essas gerações que estão vindo, né? A Beta agora que está nascendo, essa vai dar trabalho. Essa promete. Essa promete. A geração Z vai pagar todos os pecados. Eles não sairão impunes em relação a isso. Vocês irão se arrepender. Viu? Romão, você tem uma forte atuação no meio militar, né? Queria que você falasse um pouco para nós aqui como é que funciona essa sua ligação, porque é um meio muito interessante, né? É um meio, assim... já tivemos presidentes ligados ao militarismo aqui no país. Conta para nós como é que funciona isso. Olha, eu comecei fazendo treinamentos de liderança para os militares na gestão do general Roberto Albuquerque, tenente Anselmo Cassiano e general Manuel Morata. Foram muitas, eu acho que beira aí uns 100 treinamentos em todos os quartéis. E cheguei à condição de motivador da Força de Paz da ONU. Que bacana, hein? O Brasil tem um exército que atua nas Forças de Paz da ONU, que é o exército mais queridinho do mundo. Né? As pessoas gostam muito dos soldados brasileiros. E nessas atuações, eu trabalhei muito uma das minhas especialidades, que é liderança. Então, eu trouxe a eles, né, conceitos de liderança fora da academia. Tá. Né, conceitos de liderança, normalmente, do mundo da existência, do mundo corporativo, principalmente. E eles passaram a atuar com esses conceitos. Né? Eu tenho essa atuação até hoje, eu acho que já tem uns 18 anos, mais ou menos. Né? Tenho muito orgulho disso, não orgulho para ficar envaidecido, né? Mas de saber que você está contribuindo para um exército, né? Para jovens, principalmente, que estão aí com o nosso país no coração. Vamos até fazer um paralelo. Você falou dos militares, né? E os militares, eles têm um regimento, eles têm uma forma de atuação, de raciocínio muito reta, muito objetiva. E aí, trazendo paralelo para a educação das crianças, falta exatamente esse regramento, né, Romão? Existem determinadas profissões, né, que elas precisam de ter regra. Elas precisam ser acadêmicas ao extremo. Né? O exército é uma, o médico é uma, né, principalmente quando chega na hora da cirurgia. O próprio piloto, né, de carro, piloto de Fórmula 1, ele tem que ser acadêmico ali dentro. Eu acho que as pessoas precisam entender que quando você está operando a sua profissão, essa profissão tem que correr pelo teu corpo, respirar na tua alma. Vou repetir para você. Quando você estiver operando a sua profissão, essa profissão tem que correr pelo seu corpo, respirar pela sua alma. Porque é aí que você recebe apoio também do universo para que aquilo se realize de forma nutritiva. Você acaba... transpiração, emoção e ação também, né? Então você junta diversos fatores e faz com que o teu projeto, a tua ideia, o teu expertise seja colocado à prova e o mercado aceite, né? Nós somos movidos por resultados. Embora muita gente não tenha percebido isso, né? Desde o casamento, desde o nascimento, né? Tudo na sua vida é movido por resultado. O que é resultado?
É quando você transforma seu esforço em algo nutritivo, em algo positivo, algo que tem reflexo engrandecedor na sociedade. Você deve se fazer uma pergunta. Não precisa fazer todo dia, senão você vai ficar doidinho. Né? Quais são os resultados que eu estou gerando na minha vida? Se você não estiver contente com os resultados, você precisa mudar a conduta, aperfeiçoar a conduta. A religião, por exemplo. Exemplo bem simples, eu vou passar aqui para que o seu público possa compreender. A pessoa tem fé, mas ela não tem um comportamento de fé. Então ela não terá resultado. A graça que ela espera não será promissora, não vai chegar. Mas por quê? Eu sou uma pessoa de tanta fé. Bom, você tem fé, mas e o seu comportamento? As pessoas têm que alinhar a sua fé com o seu comportamento. Eu, uma vez, saí de uma igreja, e a igreja tinha um estacionamento, não é um estacionamento comunitário, mas não dá para separar a vaga. Então as pessoas vão chegando e vão parando. Né? Que a igreja ela não tem um crescimento projetado. Né? As igrejas acontecem. É outra finalidade, né? E aí, o que é? Como é o comportamento que a gente deve ter? Né? Uma igreja no Brooklyn, entrei, né? Fiquei no meu carro, e claro, a missa acabou, todo mundo vai embora, ninguém fica lá conversando e outras coisas, mas normalmente a igreja termina a missa, o pessoal vai embora. Estava com meu filho, meu querido amigo. Todas aquelas pessoas que estavam rezando ali na igreja, quando chegaram no estacionamento, teve algumas que subiam no carro e gritavam palavrões que eu nem conheço na minha vida. Nossa, olha, cadê a conta não fecha, né? Aí meu filho, pequeno, falou: pai, eles acabaram de sair da igreja, rezaram, se abraçaram, receberam Jesus. Né? Então, a humanidade está um pouco assim, quer dizer... Valores distorcidos, ela né, Romão? sai do comportamento. O comportamento define a sua existência. As pessoas têm pensamentos e intenções, mas quando chega na hora do comportamento, elas voltam a ser humanos muito rasos. Né? E eu assisti aquilo muito triste, porque a gente se abraçou ali, né? A gente cantou, né? Então hoje nós precisamos ser um exemplo do que pensamos. Nós temos que ser fiéis às nossas crenças, aos nossos princípios, aos nossos valores. O que é que são princípios e o que é que são valores? Valores são as coisas pelas quais nós daríamos a nossa vida. Princípios é a maneira com a qual você irá viver para proteger os seus valores. Se a sua crença é um dos seus valores, você não pode ter princípios como esse, ter ataque histérico num estacionamento, que em 5, 6 minutos não tinha mais carro Ainda lá. mais no estacionamento da igreja. Da igreja, né? Então nós precisamos alinhar a nossa coluna de princípios e de valores. E a importância do legado que você deixa para os seus filhos, né? Imagina o exemplo da criança que está no carro, vendo todo esse escarcéu e você saindo da igreja. E o pior, né? Eles acham que está certo. Então logo, logo eles vão imitar, porque a educação ela vem pelo exemplo. A palavra convence, mas quem arrasta mesmo é o exemplo. Né? Então nós precisamos nos perguntar sempre, né? Qual é o exemplo que nós estamos deixando? Exatamente. Eu ia até tocar nesse ponto do legado, né? Você tem diversos livros e muitos dos seus livros estão em universidades. Que ponto isso, como escritor, te faz se sentir um diferencial? Fiz diferença na vida de diversas pessoas. Ajudei a mudar o mundo. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, né, Romão? Eu, quando comecei a escrever, eu tinha isso como missão, né? Porque eu vou escrever para quê? Qual é a finalidade disso, né? Qual é a finalidade? Eu preciso fazer algo que realmente torne o mundo um lugar melhor. Eu preciso fazer algo que torne digno o meu espaço de vida. Então, essa é a minha missão, tornar digno o meu espaço de vida. E eu procuro fazer isso da maneira mais promissora possível.
E é muito interessante, porque muitos dos meus livros eu nem imaginava que teriam a repercussão que tem. Então, hoje eu tenho livros na Rússia, tenho livros na Alemanha, são países difíceis, né? Rússia principalmente. Que é uma outra cultura, Não, um outro regimento. É uma coisa, e é interessante porque os livros internacionais, eles não são traduzidos no parâmetro do país. Eles simplesmente são transcritos. É outra coisa que às vezes me assusta um pouquinho. Né? Uma vez um editor na Itália, Maximiliano Pilotti, disse: Romão, você tem linguagem universal. É impressionante, nós não precisamos fazer nada nos seus livros aqui na Itália. Eu não sabia disso. Né? Foi um dos meus editores que me disse. Eu simplesmente escrevo, coloco minha alma, coloco meu coração, coloco toda a minha formação acadêmica, né? Sempre procurando dizer coisas que estão equilibradas, né? Que possam realmente fazer sentido. E acredito que tem dado certo. Né? Acredito que tem dado certo. Então, eu não teria, assim, para te dizer qual é a fórmula. Né? A fórmula é o empenho, é tornar digno o meu espaço de vida com o trabalho que eu escolhi. É o sentimento do faça o seu bem feito, né? Seu dever. Para mim não é bem dever, né? Eu gosto. Então, eu tenho muita satisfação em produzir um livro, escrever artigos. Escrevo para muitos jornais hoje, revistas, né? Faço muitos debates em programas de rádio, televisão. Então, para mim, é sempre importante, porque eu sinto que eu levo um pouco daquilo que eu acredito que possa fazer uma diferença no mundo. E o que você me ressalta sobre as principais transformações que nós tivemos? Falamos aqui sobre as gerações, né? Qual foi a principal transformação entre uma e outra? Porque já era uma preocupação gigantesca para que vai vir, né? E o que nós teremos lá na frente? Você mesmo já respondeu, Eduardo. A principal preocupação é o legado. É o que vai ficar. Vou te dar um exemplo. Nós estamos numa era agora de inteligência artificial. A inteligência artificial não é tão artificial e nem tão inteligente. Não é artificial porque ela é alimentada com informações que já existem. E muitas informações que ela cria não são reais. Né? E não é tão inteligente, porque, por exemplo, eu perguntei hoje de manhã, antes de vir aqui ao seu estúdio, onde eu daria a entrevista. Ela disse: eu não sei. Né? Semana passada de manhã eu fui fazer um evento muito grande e aí eu perguntei para a Alexa: Alexa, você pode salvar a minha alma hoje? Ela disse: não. Então, a gente está se entregando a algo que, na minha opinião, é menor do que nós. Né? A gente está virando escravo de algo que, na minha opinião, é muito menor. Está gerando uma dependência, né? Total. As pessoas estão perdendo o seu senso crítico, as pessoas estão perdendo até o seu bom senso. E viciando, né? Como celular. O celular chama celular porque é para viciar pela célula. As pessoas hoje, qualquer coisa que você pergunta, elas vão olhar ou no Google ou na internet. Espera aí que eu já vou responder. Então, elas estão se auto-abandonando. A gente não pode fazer isso, sabe por quê? Porque nós saímos da condição de hominídeos e chegamos até aqui pelo desenvolvimento do nosso cognitivo. Se a gente abandonar isso, daqui a pouquinho, a gente não é mais nada. Você não vai conseguir vai perguntar para a inteligência artificial se você pode tomar um gole d'água. Né? E está assim hoje, viu? O homem, quando ele descobriu o fogo, na minha opinião, talvez ele tenha tido a grande transformação, né, que nos trouxe até aqui, porque aí ele passou a se alimentar com uma proteína mais gostosa, né? Ele passou a cozinhar a carne, o alimento, né? Então ele passou a ingerir mais proteína. Esse processo, né, aumentou o nosso cérebro, nos trouxe até aqui. Então, veja, nós temos aí um processo cognitivo que está aí há 10 milhões de anos. E a gente vai abandonar isso agora? Porque alguém disse que a inteligência artificial é o futuro. É o futuro do quê? É o futuro do quê?
A inteligência artificial ela tem um papel importante, né? Ela promove ações que seriam repetitivas para nós, né? Ou desgastantes para nós. É como o computador, quando chegou. Ele resolvia questões que nós levávamos 30, 40, 50 dias para resolver, ou nunca resolveríamos. Né? Sim. Mas nós não podemos atribuir esse poder que estamos atribuindo. O computador Deep Blue, em 77, ganhou uma partida de xadrez de Garry Kasparov. Foi uma ação midiática. Só que Garry Kasparov jogou mais 3 vezes com o computador Deep Blue e ganhou, só que ninguém pôs na mídia. O importante foi a vitória do computador. Eu lembro de uma repercussão enorme na época, foi bem noticiado, e exatamente deram essa conotação, que o computador venceu o homem, né? Mostrando a força da tecnologia na E época. nós estamos repetindo isso hoje, né? É, Dando um poder, na minha opinião, de que essa atividade não tem. Tanto que, se acabar a luz agora aqui no seu estúdio, nós poderemos sair por onde chegamos. Se você tirar a inteligência artificial da tomada, ela para de existir. Então, que força de existência é essa? E por que estamos dando tanto poder a algo criado para nos auxiliar em tarefas, não na existência? Eu acho que ela não só auxilia, eu acho que a dependência tá sendo tanta, Romão, que ela não só auxilia, ela manda, ela faz com que as suas diretrizes sejam alteradas para ela. E você vai formando pessoas, cidadãos, com aquele mesmo raciocínio, o reto, né? Tira a nossa instantaneidade, a nossa particularidade. Você tem toda a razão. Eu participei de um briefing, de uma reunião, uma palestra que eu vou realizar, e aí eles colocaram uma inteligência artificial para gravar e transcrever depois, né? E depois para dar opinião. Né? Se não me engano, acho que é da Acrobat, essa inteligência. E eu assisti tudo. Aí mandaram para mim a transcrição da reunião. Né? E aí a inteligência artificial dá a opinião dela também. Olha só. E ela teve a audácia né, de dizer e sugerir algo que eu deveria falar. Audácia é isso. Olha só. Para mim é audácia. Né? Nessa altura do campeonato, hein, Romão? Você que já deu palestra para mais de 1 milhão de pessoas em torno... Né? No mundo inteiro. Aí o senhor falou, Romão, você viu aqui? Eu falei, vi. Eu falei, olha, faz o seguinte, pergunta para ela aí quantas palestras ela já fez. Só isso. Quantos livros ela escreveu? Eu falei, olha, primeiro tem muita coisa aqui que eu não falei na reunião. Tem muita coisa aqui que eu não sugeri. Exatamente o que você disse, Eduardo. Ela imprimiu ali uma opinião de memória dela, de informações que ela tem. Não tinha nada a ver com se ela ou mal. E aí o senhor falou, nossa, Romão, você tem razão. E olha que interessante, todas as pessoas que estavam na reunião acharam a transcrição que a inteligência artificial fez maravilhosa. Perderam o bom senso. O crivo, cadê o seu senso o seu senso crítico, né? O seu senso de avaliação. E aí nós cancelamos essa reunião, né? Não foi levado nada em conta, o evento vai acontecer dentro de um briefing que já estava pré-estabelecido. Então nós vamos tomar muito cuidado hoje, porque ela é danada. Nós temos hoje inteligência artificial que está se tornando danadinha. Quer dizer, se você me desligar, eu entrego um segredo seu. Né? Por quê? São alimentadas por seres humanos, elas vão tomando as características, analisando os fatos. Eu tenho uma atividade hoje, até uma campanha, que é para que a gente lute, você como jornalista espetacular que é, para que a gente lute muito para que a inteligência artificial nunca tome uma decisão humana. Quando o Brasil apanhou de 7-1 da Alemanha, se você analisasse o estado emocional dos brasileiros por uma inteligência artificial lá na Rússia, né, você ia achar que o Brasil estava se preparando para atacar a Rússia. Ela ia dizer isso. Né? Desculpa, a Alemanha. Então, o sentimento nosso pela Alemanha naquela fase, se a inteligência artificial analisasse, falou, eles vão atacar a Alemanha.
Pronto. É melhor a gente atacar antes. Uma nova guerra mundial aqui. Então, a inteligência artificial não pode tomar a decisão humana como está tomando, como é o caso dessa reunião que eu contei agora aqui. Uma decisão dela, não foi o que eu disse. É uma proporção gigantesca, assim, e que nós temos que tomar o máximo de cuidado, ter um crivo maior, porque, assim, ela tem que auxiliar e não mandar, né? O que ela deveria ter feito, na minha opinião, nessa reunião? Transcrever. Uhum. Eu não perguntei a opinião dela. Né? Exatamente. Então, e ao contrário está acontecendo hoje. Todo mundo quer saber o que ela pensa. O que ela pensa. Até pouco tempo atrás, você perguntava para a inteligência artificial quais eram os livros de César Romão. Ela falava 6, nenhum era meu. Eram de outros colegas escritores. Né? E aí eu fiquei indignado com isso. E aí falei numa palestra, falei em outra, até o dia que eu falei num programa de televisão. Dali para frente, eu acho que a inteligência artificial ficou nervosa. Né? E hoje, olha que interessante, no espaço de 30 dias, hoje você pergunta sobre César Romão, você fica lá uns 20 minutos lendo tudo que ela coloca e acertou. Por quê? A minha crítica gerou o que a gente pode chamar de uma reprogramação, porque eu falei em meios de comunicação, que é de onde ela tira o material dela. Isso, ela ficou na memória dela. Então ela falou, pô, deixa eu arrumar esse negócio aqui. Uhum. Então ela tem o que nós oferecemos a ela. E o banco de dados, né? Um banco de dados do que existe. Você sabia, Eduardo, como jornalista, é claro que sabe disso, 40% dos artigos científicos hoje no mundo estavam sendo gerados por inteligência artificial. Aí, principalmente nos Estados Unidos, eles tornaram isso crime. Por que é crime? Porque você está estudando e criando artigos científicos para o futuro em cima de coisas do passado que já estão criadas. Não vai ter efeito nenhum. Sim. Isso. A sociedade mudou, tempos modernos. Você está criando um universo sem futuro. A gente está perdendo a nossa criatividade, porque estamos anulando a nossa inteligência. Inteligência é a nossa criatividade em movimento. Se nós formos colocar nos dias de hoje, estamos num podcast. Há anos atrás não existia um podcast. Era um outro produto, era um programa de rádio, existiam apenas os jornais impressos, hoje temos os jornais digitais. Então, a sociedade foi mudando e foi evoluindo. E é o caminho natural, né, Romão, nesse sentido. Só que nós temos que ter uma total atenção para essa evolução. A gente tem que evoluir sem afetar a nossa condição humana, sem transformar a nossa missão de sermos humanos. Nós somos uma unidade de carbono com um toque divino. Então nós precisamos manter isso. Nós não podemos deixar que uma máquina ou um sistema defina o nosso caráter, a nossa opinião. Está todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também. Está todo mundo dizendo isso, eu vou dizer também. É mais ou menos assim, né, que está hoje aqui. Então eu não sou contra a evolução. Eu acho que ela, como eu disse, desde a Era do Fogo, né, um homem inteligente inventou a roda, mas foi um homem criativo que colocou um eixo entre duas rodas. Então eu não sou contra a evolução. Eu sou contra essa submissão da criatividade. Então você tem agências de publicidade hoje que só fazem uso da inteligência artificial. Inclusive o YouTube lançou agora que não vai monetizar vídeos que não tenham voz humana. Eu aplaudi muito. Foi ótimo. Aplaudi muito. Iniciativa maravilhosa. Sim. Por quê? Porque essa inteligência artificial está transformando verdade em mentira, mentira em verdade. É isso que a gente tem que tomar cuidado de fake news 2.0, né? 2000.0, né? Porque é tanta mentira. Você tem inteligência artificial, por exemplo, hoje aí, que publica uma foto minha e sua sendo preso pela Polícia Federal, com tanta perfeição, ainda cria um jornal e coloca isso lá, vão levar um ano para dizer que a gente não fez nada daquilo. Enquanto isso, nós dois vamos dividir uma cela. Exatamente. Né? Porque uma inteligência artificial resolveu dizer que nós fomos presos pela Polícia Federal. Esses cuidados a gente tem que tomar. Não sou contra a evolução, eu sou contra a retirada da condição humana da sociedade. Acho que cada um no seu papel, né, César?
Isso é uma coisa interessante hoje que você disse, porque as pessoas estão transferindo a posição delas. Quando você olha para uma inteligência artificial e pergunta para ela alguma coisa que você sabe, isso é que é o pior, né? A pessoa sabe, mas ela vai lá e pergunta. Então, as pessoas estão abandonando até as suas próprias convicções. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Romão, vamos dar início ao nosso quadro Tiro Curto, Jogo Rápido, tá? Perguntas e respostas super tranquilas aí. Qual é o segredo de um best-seller? Não sei. Se eu soubesse, eu teria 25 best-sellers. Né? Eu não sei. Eu não saberia te responder isso. Perdeu a motivação. E agora? Encontra. A motivação é quando você... Motivação vem do grego enthus, né? Quer dizer, você tem que ter Deus dentro de você. As pessoas abandonam o seu próprio ser. A questão da solidão, né? Tem muita gente na solidão hoje. Né? O que é solidão? Solidão é quando você se autoabandona. Então, se você está num processo de autoabandono, você vai perder a sua motivação. Empresa humanizada dá lucro? E muito. Não descobriram ainda. Mas a empresa humanizada, ela dá muito lucro e ela pode criar aí uma organização centenária. Espiritualidade e negócios combinam? Combina muito. Em 1991 eu fui pioneiro nesse tema, quando eu lancei A Semente de Deus, que é um livro que fala de espiritualidade dentro do mundo dos negócios, né? Também chamado de louco. Romão, não me vem com essa conversa de espiritualidade aqui, porque o meu negócio é lucro. Né? E com o tempo, hoje, né, se fala muito da espiritualidade dentro da empresa, porque a espiritualidade ela ajuda a formar as grandes partes do ser humano. Acho que a visão empresarial acaba tirando um pouco da espiritualidade, né? Não é nem a Porque visão, você acaba é a busca sendo pelo muito... lucro. Lucro, né? E o lucro é uma consequência de tudo aquilo que você faz. E se você estiver fazendo algo no caminho do bem, pode ter certeza que a consequência será até maior do que você imagina. E qual é o maior erro de um líder? Não ser líder. Porque o maior erro de um líder, como é que ele não se torna líder? O ego. Então, o maior erro de um líder é o ego. Ele deixa o ego tomar conta. E o ego é danado, né? Ele toma conta mesmo. Se você permitir, ele te transforma em coisas que você não é. Você pensa que é. Obrigado, Romão. Foi um prazer te receber aqui, o nosso bate-papo, tá bom? Vamos aguardar novas... vou te chamar novamente. Obrigado, com certeza, querido. O bate-papo foi super legal, foi super bacana. Tinha uma extensa pauta aqui para tratar com você, mas assim, devido ao tempo, estourou. Mas fica para uma próxima. Muito obrigado, viu? Obrigado, Eduardo. Sucesso para você. Admiro o seu trabalho. Você é um grande jornalista. Faz parte da Associação Paulista de Imprensa. A associação tem muito orgulho de tê-lo por lá. E boa sorte aí aos seus telespectadores e nunca desistam dos seus sonhos. César, muito obrigado pela sua participação. Foi um ótimo programa. Contamos com a sua participação em outras oportunidades. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe, siga o Minuto Miqueleto nas redes sociais. E até a próxima.